Imagine acordar um dia e perceber que nada que você faz funciona mais. Você planta, mas a terra não responde. Você trabalha até a exaustão, mas os frutos apodrecem antes de amadurecer. Você tenta construir algo, mas suas mãos parecem repelir o sucesso como se carregassem uma força invisível que destrói tudo que você toca. E então você percebe a verdade mais aterrorizante. Não é azar, não é coincidência, não é o mundo contra você. É Deus. Deus te amaldiçoou. E não existe lugar na terra onde você possa se esconder dessa sentença. Essa é a história de Caim, o primeiro homem a descobrir que existem coisas piores do que a morte. Existem coisas piores do que perder tudo. Existe algo muito pior do que morrer. É viver sabendo que você foi rejeitado pelo próprio Criador do universo e que essa rejeição vai te perseguir por cada segundo que restar da sua existência. Esta é a sua vida como alguém amaldiçoado por Deus. Antes da maldição, antes do crime, você era Caim, o primogênito, o primeiro bebê a nascer na história da humanidade. Pense nisso por um momento. Você é literalmente o primeiro ser humano que não foi criado diretamente por Deus, mas nasceu de uma mulher. Sua mãe, Eva, olhou para você nos braços dela e disse algo que carrega um peso imenso. Adquiri um homem com a ajuda do Senhor. Você não é apenas o primeiro filho, você é a esperança. A prova de que a humanidade pode continuar mesmo depois da queda, mesmo depois do Éden, mesmo depois que seus pais destruíram o paraíso. Seus pais te contam histórias sobre um jardim que você nunca vai conhecer, sobre uma vida sem dor, sem suor, sem espinhos, e você cresce sabendo que por causa deles, você nasceu do lado de fora dos portões, condenado a arrancar sustento de uma terra amaldiçoada. Mas você trabalha. Você é lavrador, agricultor, o homem que luta contra o solo duro todos os dias. Suas mãos ficam calejadas, suas costas doem, o sol queima sua pele enquanto você tenta fazer a terra produzir algo. E então nasce seu irmão, Abel, que escolhe um caminho diferente. Ele não luta contra a terra, ele cuida de ovelhas. Enquanto você quebra as costas no campo, ele passeia pelos pastos. Enquanto você rasga a pele nos espinhos, ele acaricia lã macia. E algo dentro de você começa a se contorcer. Algo escuro. Algo que você ainda não tem nome para chamar, porque ciúme, inveja, ressentimento. Essas são palavras que só existirão depois de você. Chega o dia da oferta. Você e seu irmão decidem trazer sacrifícios para Deus. Você colhe os frutos da sua terra, o resultado de meses de trabalho árduo, e traz como oferta. Abel traz os primogênitos do seu rebanho, os melhores cordeiros, e oferece a gordura deles. E então acontece algo que você não estava preparado para enfrentar. Deus aceita a oferta de Abel. Você vê o fogo descer do céu, consumir o sacrifício do seu irmão, e Abel sorri, aquele sorriso de quem sabe que foi aceito, de quem sabe que é amado. Mas quando você olha para a sua oferta, não há fogo, não há fumaça, não há nada. Apenas o silêncio mais pesado que você já experimentou na vida. Suas frutas continuam ali, intocadas, ignoradas, rejeitadas. E nesse momento, algo dentro de você se quebra. Porque não é apenas sobre a oferta, é sobre tudo. É sobre o fato de que você nasceu fora do Éden. É sobre trabalhar mais duro que seu irmão e receber menos. É sobre carregar o peso de ser o primogênito sem receber a honra que deveria vir com isso. Você sente seu rosto queimar, não de vergonha, mas de fúria. Uma raiva tão profunda que faz seus punhos tremerem e seu estômago revirar. Você não consegue olhar para Abel sem sentir um ódio que você nem sabia que era capaz de sentir. E então Deus fala com você. Não é uma voz audível, mas você sabe que é Ele. E Ele te faz uma pergunta que deveria te acordar, que deveria te salvar. Por que você está irado? Por que seu rosto está abatido? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer o bem, o pecado está à porta, desejando conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Essa é a última chance. O último aviso. Deus está literalmente te dizendo que algo está crescendo dentro de você, algo perigoso, e que você precisa matá-lo antes que ele te mate. Mas você não escuta. Porque nesse momento, a única coisa que você consegue pensar é: por que Abel? Por que ele sempre tem que ser o favorito? Dias depois, você está no campo com Abel.
Talvez vocês estejam trabalhando juntos, talvez ele tenha vindo te ajudar porque ele é assim, ele sempre foi gentil, sempre foi aquele irmão que te amava mesmo quando você não conseguia amá-lo de volta. E então algo dentro de você explode. Você não planeja, não há premeditação, não há estratégia, não há momento em que você pensa, vou fazer isso. É apenas raiva pura, uma fúria cega que toma conta do seu corpo como se outra pessoa tivesse assumido o controle. Você levanta alguma coisa, talvez uma pedra, talvez uma ferramenta, e você bate nele. E bate de novo, e de novo. E quando você finalmente para, quando a raiva evapora e a realidade volta, você olha para baixo e vê seu irmão caído no chão. O sangue dele está nas suas mãos, no seu rosto, nas suas roupas. E os olhos dele, aqueles olhos que sempre te olharam com amor fraternal, agora estão vazios, fitando o céu sem ver nada. Você acabou de matar seu irmão. O primeiro assassinato da história humana. Não existe palavra para o que você fez, porque ninguém nunca fez isso antes. Não existem leis contra isso, porque ninguém imaginou que um ser humano poderia fazer isso com outro. E no silêncio daquele campo, com o corpo de Abel aos seus pés, você sente algo que você nunca sentiu antes: o peso absoluto e esmagador da culpa. Não existe para onde correr. Não existe como desfazer. Não existe como voltar atrás no tempo e escolher diferente. Você matou seu irmão. E então você ouve a voz de Deus novamente. Mas dessa vez, não é um aviso. É uma pergunta que perfura sua alma. Onde está Abel, seu irmão? E você, no auge da sua estupidez, no desespero da sua negação, responde com a frase mais patética já dita na história da humanidade. Não sei. Sou eu o guardião do meu irmão? Você realmente acha que pode mentir para Deus? Você realmente acha que pode esconder um assassinato do Criador do universo? E Deus responde, e cada palavra é como um martelo batendo na sua consciência. O que você fez? A voz do sangue do seu irmão está clamando a mim desde a terra. O sangue de Abel tem uma voz, e essa voz está gritando por justiça, e então vem a sentença. Agora você está amaldiçoado pela terra que abriu sua boca para receber o sangue do seu irmão derramado por sua mão. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pela terra. Deixa isso penetrar por um momento. A terra, que era o seu ofício, a sua identidade, a única coisa que você sabia fazer, agora te rejeita. Você pode cavar, pode plantar, pode regar, mas nada vai crescer. A mesma terra que bebeu o sangue de Abel, agora se recusa a te alimentar. E mais, você será um fugitivo errante, sem lar, sem descanso, sem paz, para sempre. Essa é a maldição. Viver, mas sem pertencer a lugar algum. Respirar, mas sem propósito. Existir, mas sem aceitação. E pela primeira vez, você sente o peso total do que você fez. Você grita para Deus: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença ficarei escondido. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que me encontrar me matará. Você entende o que está acontecendo aqui? Você não está pedindo perdão. Você não está se arrependendo do assassinato. Você está reclamando que a consequência é pesada demais. Você não está dizendo, me perdoa por matar Abel. Você está dizendo, essa punição é injusta. E mesmo assim, Deus, em sua misericórdia incompreensível, coloca uma marca em você. Não para te proteger porque você merece, mas para garantir que sua punição será viver com o que você fez, não escapar dela através da morte. A marca de Caim não é uma bênção. É a garantia de que você vai viver o suficiente para sentir cada grama do peso dessa maldição. E então você vai embora. Você deixa a presença de Deus, deixa a terra que conhece e vai para a terra de Nod, que significa exílio, que significa lugar de vagar. E ali você tenta construir uma vida. Você se casa, tem filhos, até constrói uma cidade. Mas nada disso preenche o vazio. Nada disso apaga a memória do que você fez. Nada disso traz Abel de volta. Você ensina seus filhos a forjar metais, a criar ferramentas, a construir civilizações. Sua descendência se torna poderosa, inventiva, influente.
Mas todas as noites, quando você fecha os olhos, você vê os olhos vazios de Abel te encarando. A Bíblia não nos diz como Caim morreu. Não nos diz se ele algum dia encontrou paz. Não nos diz se ele algum dia realmente se arrependeu do que fez. O que sabemos é que ele viveu, amaldiçoado, marcado, rejeitado, mas viveu. E talvez essa seja a parte mais aterrorizante da história de Caim. Não é que Deus o matou, não é que Deus o destruiu, é que Deus o deixou viver, carregando o peso, sentindo a ausência, sabendo que ele próprio escolheu isso. Porque a maldição de Caim não foi a morte, foi a vida. Uma vida sem a presença de Deus. Uma vida sabendo que suas próprias mãos destruíram a única pessoa que realmente o amava. Uma vida carregando uma marca que todos podem ver, mas que ninguém pode entender completamente, exceto você. Talvez você nunca tenha matado ninguém. Talvez você nunca tenha derramado sangue ou tirado uma vida. Mas você já sentiu aquela raiva? Aquele ressentimento que cresce quando você vê outra pessoa sendo abençoada enquanto suas orações parecem bater no teto e cair de volta? Você já olhou para alguém e pensou: por que ele? Por que não eu? Caim nos ensina algo poderoso. O pecado não começa com o ato, começa com o pensamento que você alimenta, com a raiva que você nutre, com a amargura que você deixa criar raízes. Deus avisou Caim. Deus te avisa também. O pecado está à porta, desejando te conquistar, mas você deve dominá-lo. A diferença entre você e Caim não é que você é melhor pessoa. A diferença é que você ainda tem tempo de fazer uma escolha diferente. Você ainda pode matar o pecado antes que ele te mate. Você ainda pode escolher perdoar, escolher soltar, escolher deixar Deus ser Deus e confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende. Porque a história de Caim é um aviso. Um aviso de que a pior maldição não é Deus te matar. É Deus te deixar viver sem Ele. E talvez a pergunta mais importante que você pode fazer hoje não seja por que Deus rejeitou minha oferta, mas sim, o que estou alimentando dentro de mim que pode me destruir se eu não detiver agora? Pense nisso e te espero no próximo vídeo.